Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Gabriel Fernandes, Head Partner da Visp, e aqui é a continuação do vídeo que a gente estava explicando ali umas situações sobre o valuation, o que é valuation, como se faz valuation, né? E a gente ultrapassou um pouco o limite do tempo ali no primeiro vídeo para trazer a aplicação prática dessas metodologias. Então a gente separou, agora a gente vai ver a metodologia de fluxo de caixa descontado. No primeiro vídeo a gente teve as metodologias de Asset Approach, né, que é uma metodologia por avaliação de ativos. A gente teve Market Approach, que é uma metodologia de avaliação por base em múltiplos de mercado, né? Múltiplo de faturamento, múltiplo de EBITDA, múltiplo de lucro líquido. Foi o que a gente viu no primeiro vídeo. Então fica com a gente aqui que agora a gente vai desmistificar um pouco como que se faz o valuation por fluxo de caixa descontado. E por último, mas não menos importante, na verdade, é a metodologia mais assertiva a se fazer. A gente olha para o Discounted Cash Flow, que é o nosso fluxo de caixa descontado, tá? Para fazer uma avaliação por fluxo de caixa descontado, ela é um pouco mais complexa, né? A metodologia ela exige muitos índices, muitos indicadores, ela exige um planejamento de 5 anos. Depende, a gente vai entrar num horizonte de prazos, né? Pode ser de 3 a 7 anos, a dependendo do nível de maturidade do negócio. O negócio pode ter... pode estar no seu início, né, ali de teste do produto. Aí a gente vai ter e precisar, né, avançar um pouco esse horizonte de períodos, ou seja, a gente vai para 7, 10 anos de valuation. Agora, quando a gente olha para empresas super maduras no mercado, provavelmente, né, empresas que estão listadas em bolsas, a gente vê que essas empresas elas já atingiram uma maturidade muito grande do seu setor, né, do seu mercado. Então a gente já faz um valuation um pouco mais otimizado ali em relação a esses prazos, né? São 3 períodos, 4 períodos. E a gente tem a média, digamos assim, que geralmente a gente costuma utilizar para fazer avaliações de empresas que estão nesse cenário intermediário, nem estão iniciando ali, são propriamente startups, né? Nem estão super maduras, a gente costuma utilizar 5 anos. Então, o que a gente precisa fazer para conseguir identificar o fluxo de caixa descontado de uma empresa? Primeiro a gente vai analisar DRE, balanço patrimonial e o demonstrativo de fluxo de caixa. Se a empresa não tem balanço patrimonial, a gente precisa do demonstrativo de resultado e do fluxo de caixa. Se não tem demonstrativo de resultado, cara, me manda aí o teu demonstrativo de fluxo de caixa, que é a tua relação de contas a pagar e contas a receber, e contas pagas e recebidas, para a gente conseguir identificar o que é competência e o que é regime de caixa, né? E aí a gente já consegue montar, né, um pouco do que a gente precisa para trabalhar isso. Porque no final das contas, o fluxo de caixa a gente vai trabalhar em cima do quanto essa empresa ela é capaz de gerar caixa, e daí isso passa um pouco pelo DRE e do balanço, né? Porque a gente, digamos que vai ter lá o DRE, né, dentro do nosso DRE. Aquela estrutura que eu montei antes, né? O nosso faturamento, a gente vai ter custos mais despesas, EBITDA, e digamos que aqui a gente já tem o nosso lucro líquido, tá? Aí do nosso lucro líquido, digamos que a gente tem 10, tá? Só que a gente não tem isso de geração de caixa, a gente tem isso de lucro. O que a gente faz? A gente adiciona as contas de balanço, que são os investimentos que a empresa precisa ter, né? Os investimentos e tudo que a gente tem de pagamento em relação a endividamento, ou seja, quanto de dívida a empresa tem e a amortização dessas dívidas em relação à parcela que paga. Aí a gente vai ter ali os nossos endividamentos, né? E aí a gente vai começar a identificar. Digamos que investimentos a gente tem 5, tá? E em endividamento a gente tem 3. Beleza, a gente desconta desses 10, o 5 e o 13, a gente tem um total de geração de caixa lá embaixo, né? De 2. Então é em cima dessa geração de caixa aqui que a gente vai trabalhar o fluxo de caixa descontado. O que acontece? A gente não pode se atentar em um período apenas, daí entra no que eu estava mencionando antes. A gente vai olhar para uma projeção, tá? Essa projeção pode ser 3 a 7 anos, tá? Aí a gente vai identificar qual é a nossa geração de caixa, tá? Geração de caixa do período 1, 2, 3, 4, 5, gerou 10, gerou 13,
gerou 17, gerou 20, 21. Perfeito. Então aqui a gente já tem, né, a estrutura que a gente vai trabalhar. Mas só isso é suficiente? Não, só isso não é suficiente. Por quê? A gente tem o fator tempo aqui. O que é o fator tempo? A gente sabe que R$100 hoje não compra a mesma coisa que comprava há 2 anos atrás e nem vai comprar a mesma coisa daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos. Né? A gente tem a nossa inflação para não me deixar mentir aqui nesse vídeo. Então, o que a gente precisa fazer? Identificar qual é a taxa de desconto adequada para trazer esses valores a valor presente, né? O famoso VPL. E daí o VPL a gente faz em cima de uma taxa WOC, que ela é bem complicadinha, mas vamos destinar aqui um valor para ela. Digamos que a gente tem uma taxa de desconto aqui de 15%. Vou utilizar aqui em cima aqui, né? O WOC, 15%. Está sendo bem otimista porque a gente sabe que a inflação ela está alta, a gente precisa considerar isso. Além disso, a gente precisa identificar no mercado quais investimentos a gente pode fazer que tenham uma taxa de rentabilidade parecida. Né? A gente sabe que 15% hoje, Tesouro Direto, CDI, alguns investimentos mais seguros, a gente consegue chegar próximo desses 15%. Então não vale a pena para o investidor correr todos esses riscos aqui de geração de caixa, faturamento, pagamento de impostos, né, toda a estrutura de custo e despesa, novos investimentos, o pagamento das dívidas. A gente não vale a pena para o investidor pegar todo esse recurso de 30 milhões, digamos, né, a gente estava fazendo os exercícios antes, pegar esses 30 milhões, aportar numa empresa com todos esses riscos para ter um OC de 15%. É muito melhor ele pegar esses 30 milhões, aportar em um tesouro direto da vida e ele vai ter próximo desses 15% ao ano. Né? Então não vale a pena. Geralmente o WOC ele tem essa nuance de taxa de retorno. Ou seja, para eu aportar em uma empresa que tem os seus riscos atrelados a ela, eu preciso de um prêmio, né? Que é uma taxa maior. Mas vamos se atentar nesses 15% aqui. Então digamos que a gente vai fazer um cálculo de VPL para trazer, né, esses 10 aqui a valor presente. Mesmo que a gente esteja falando do primeiro período, a gente sempre vai utilizar como data corte o último período fechado pelo balanço, né? O último período contábil fechado, que daí a gente vai ter. Estamos em 2025, por mais que seja dezembro de 2025, o último período é 2024. Então a gente precisa fazer o exercício de trazer a valor presente, o valor presente vai ser dezembro de 2024. Tá? Então, o que a gente faz? Existe um cálculo de VPL onde a gente vai considerar essa taxa de desconto WOC e a gente vai considerar esse fluxo de caixa aqui, trazendo esses 10, né? Utilizando o WOC de 15% elevado ao período. Então, o que acontece? No nosso último período aqui, vai ser um momento onde esse fluxo de caixa vai sofrer mais descontos, porque esses 21 vai ser descontado até o ano 4, vai ser descontado até o ano 3, vai ser descontado até o ano 2, vai ser descontado até o ano 1, vai ser descontado até a nossa data corte, que é dezembro de 2024. Então, digamos que esse 21, né, depois a gente pode tirar um vídeo apenas para explicar como funciona esse cálculo de VPL e essa taxa de desconto. Mas a gente vai, digamos que esses 21 aqui equivalem ali na nossa data corte 10. Esses 20, eles valem 6. Esses 17, eles valem 5, tá? 13 vale 4, 10 vale 2. E daí o que a gente faz agora? Né? Existe um segundo cálculo a ser feito depois desses aqui que eu mencionei para vocês, que é o de perpetuidade. Tá? Mas primeiro o fluxo de caixa descontado ele tem essa visão, tá? E daí a gente vai somar, ou seja, o fluxo do período 1 até o período 5 a gente soma, né? Esses carinhas aqui, trazidos a valor presente, 2 mais 4 mais 5 mais 6 mais 10. Então aqui a gente tem 27 milhões em relação a somente o período 1 e 5. Mas a gente não para por aqui, a gente precisa de um segundo cálculo. Esse segundo cálculo a gente chama de perpetuidade, tá? A perpetuidade é porque a gente não vai entender uma empresa como depois desses 5 anos que a gente projetou, que ela vai quebrar, que ela vai finalizar. A gente precisa ter um segundo cálculo de agora que a empresa chegou no 5º ano nesse formato mais maduro, digamos assim, de
planejamento estratégico, de planejamento orçamentário, a gente vai ter uma estabilização. A gente traz ali um indexador de taxa de crescimento constante, né? Ou seja, a gente tem a nossa taxa de crescimento constante muito atrelada ao PIB aqui no Brasil, ou pode ser atrelada à inflação também, né? E a gente vai pegar a nossa última geração de caixa. Ou seja, esses 21 aqui, tá? A gente vai pegar ele para aplicar uma taxa constante de crescimento, que vai ser ou o PIB ou a inflação, e a gente vai trazer o valor presente pelo nosso WACC também, tá? E daí existe uma fórmula de Gordon, né? O modelo de Gordon é uma fórmula matemática que faz esses cálculos para a gente. E daí a gente vai chegar, digamos que na perpetuidade, valendo algo entre 25, tá? O valuation dessa empresa por fluxo de caixa descontado é a soma da perpetuidade com os fluxos de 1 até 5. Então a gente vai somar 25 com 27, a gente vai ter 52 milhões de valuation. Então, por método de fluxo de caixa descontado, a gente tem 52 milhões de valuation. O valuation, ele acaba sendo, né, de uma forma, trazendo uma analogia para vocês aqui, uma boia, tá? A gente entende ali o mercado como um oceano, né, grande, vasto. Existem momentos em que ele está muito agitado, existem momentos em que ele está muito calmo, mas se tu te atirar no meio do oceano sem nenhuma segurança iminente, tu não sabe se está fazendo um bom negócio ou não. Então a gente costuma trazer essa referência, né, de que o valor chama boia, porque por mais que tu esteja te atirando no oceano, independente se estiver num momento calmo ou se estiver num momento muito agitado, tu tá salvo. Né? Tu tem informação suficiente para saber que está tomando a decisão correta. Então, isso parte muito da tua visão como dono. Tá? Quanto que vale a minha empresa e quanto que vale para mim sair da minha empresa, né? Trabalhar a saída da minha empresa, a venda dela. Então, a gente já tem essa boia ali para sustentar essa tua tomada de decisão. Uma empresa vale 20 milhões, mas para mim o confortável é sair quando ela esteja valendo 30 milhões. Então tu já sabe que não é o momento de te atirar no oceano, né? Segura um pouco as pontas, organiza um pouco a casa, entende os teus indicadores, entende qual é as tuas alavancas de valor para conseguir levar a tua empresa de 20 milhões para os 30 milhões, e daí sim é o momento de te atirar no oceano. Eu sou o Gabriel Fernandes, sou Head Partner da Visp Capital na unidade de negócio de Valuation, sou especialista em estratégias financeiras e estratégias voltadas para valuation, para empresas com um foco em gestão baseada em valor. Se inscreve no canal se tu gostou desse conteúdo, se tu tem interesse sobre essa área. Valuation é muito legal, mas a gente precisa se atentar em algumas linhas técnicas que são muito importantes para tu levar o valor real do negócio para o teu cliente ou para a tua própria empresa, caso tu esteja fazendo internamente o teu valuation. Fechou? Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com quem gosta, com quem tem interesse e segue a gente porque a gente vai começar a lançar bastante conteúdo sobre isso. Fechou? Um abraço!